Olá pessoal, sou o João Ricardo, psicólogo do esporte, e vim aqui no meu primeiro vídeo, do nosso Super Mais HP, falar sobre a psicologia do esporte e informar, né? Eu acho que a psicologia do esporte ela precisa ser informada, porque ainda existe muitas dificuldades, né? Muitos questionamentos, muitas dúvidas. Então, inicialmente, nesse vídeo, eu queria conversar sobre temas mais comuns sobre a psicologia do esporte, começando. E a psicologia do esporte? De onde ela veio, para onde ela vai, de onde surgiu a psicologia do esporte? Já se perguntaram? A psicologia do esporte surgiu no cenário esportivo norte-americano. No comecinho de 1900, 1905, 1910, alguns pesquisadores norte-americanos fizeram estudos com praticantes de exercício, com praticantes de esportes, várias modalidades esportivas. Fizeram um estudo muito interessante com o pessoal do ciclismo e eles perceberam, por exemplo, que um ciclista que estava pedalando num velódromo sozinho apresentava um tempo por volta. Quando se convidava outro ciclista para pedalar junto com esse primeiro, o tempo dele diminuía. E aí começou-se a entender que existe de fato o caráter da competitividade do ser humano. Depois fizeram alguns estudos com crianças com linha de pescar. Entenderam que quando uma criança estava enrolando uma linha de pescar sozinha, ela enrolava numa velocidade. Quando colocava uma outra criança para enrolar, fazer a mesma tarefa, a primeira começava a enrolar mais rápido. E isso eu acho que cada um de vocês deve ter uma experiência parecida. Quem nunca esteve numa piscina nadando sozinho, tranquilo e tal, de repente alguém cai na raia ao lado e aí você começa a competir com essa pessoa achando que ela não está nem aí para você, mas eu vou contar, com certeza ela também está competindo, o ser humano é competitivo e essa competitividade fez alguns estudos iniciais promoverem a psicologia do esporte enquanto uma ciência. Ciência por quê? Porque é pautada em estudos científicos, em observações e em pesquisas. Então, ao longo aí de um século, muitas pesquisas foram realizadas, a psicologia, enquanto ciência, também nasceu, com os estudos do Freud, em 1905, também em 1910. Então a psicologia do esporte se confunde um pouco com o início da psicologia no mundo enquanto ciência. Esse é um primeiro panorama no Brasil, na década de 50, 60. A gente teve o professor João Carvalhais, que fez um trabalho na seleção brasileira, na comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, e no São Paulo Futebol Clube. Houve aí um problema, né? Na época não se tinha praticamente recursos, né, da psicologia do esporte. Havia um teste que era o psicotécnico, que é aquele que se usa para tirar a carteira de motorista, e o Garrincha, que foi o grande jogador da Copa de 58, foi reprovado nesse exame pelo professor João Carvalhais, né? E foi o grande jogador daquela Copa do Mundo. E isso, de alguma forma, calou a evolução da psicologia do esporte, principalmente no futebol. Porque pensaram o seguinte: se o psicólogo aplicou um exame no melhor jogador da Copa e ele foi reprovado, começaram a questionar o porquê dessa psicologia, se realmente funcionava. O que poucos sabem é que o Garrincha morreu de cirrose hepática extremamente jovem. Então, possivelmente, aqueles resultados já mostravam uma personalidade que precisava de cuidados. E aí é que a gente pega um caminho interessante para entender a psicologia do esporte. Por quê? Porque a psicologia do esporte, antes do atleta, existe o ser humano. Todos nós, vocês aí que estão me ouvindo, se você estuda, antes de você ser um estudante, um aluno, você é um filho, um cidadão, um ser humano com as suas dificuldades. Tudo aquilo que acontece em paralelo à sua vida acadêmica, escolar, vai ter uma interferência direta. Da mesma forma são os jogadores. Por isso, no Twitter eu recebo muito direct, o pessoal falando: professor, tenho uma dúvida, eu fico muito nervoso nos jogos, me dá uma dica. E eu sempre costumo responder a mesma coisa. Não adianta, não há dica, o ser humano ele não tem uma bula. A gente não tem um comportamento igual para todo mundo e recursos que sejam os mesmos para todos. Então essa é uma primeira ideia que eu queria deixar aqui. O ser humano ele é singular, ele é único. A psicologia ela tem muitos recursos. Agora, para que a gente possa fazer um trabalho com o atleta, a gente precisa conhecê-lo na sua totalidade. A gente precisa conhecer os fatores de personalidade, a sua história. A gente precisa saber quem é o indivíduo que pratica o esporte. E isso acho bastante importante já esclarecer nesse vídeo inicial, junto com essa ideia de como a psicologia do esporte surgiu no Brasil, porque são informações
que começam a desconstruir, ou pelo menos eu tenho essa intenção, né, de contribuir com essas informações e para a gente desconstruir juntos alguns preconceitos em relação à psicologia do esporte. Uma delas é essa questão de que não é só o atleta, existe o humano que pratica o esporte. A outra é que o psicólogo ele não pode ser lembrado apenas no momento de crise. O psicólogo precisa estar junto com as comissões técnicas durante todo o percurso do trabalho, desde a pré-temporada, dos testes, dos exames, das preparações, e não quando alguma coisa está caindo, quando o time está pegando fogo, ou quando os atletas não estão se entendendo. Não, o psicólogo, assim como o médico, como o nutricionista, como o fisioterapeuta, toda essa turminha aí que a gente tem no Mais HP, eles vão poder falar um pouco mais sobre isso, como é importante a prevenção do trabalho psicológico do esporte, a prevenção da saúde mental. Vocês andam acompanhando aí tantos casos de atletas nos esportes que estão abandonando, adoecendo mentalmente, emocionalmente, e como é importante que as equipes valorizem esse trabalho, não só para o alto rendimento, mas também para fornecer um suporte psicológico e emocional para que esses atletas não adoeçam mais. Porque se eles adoecem, perde o atleta, perde o ser humano e perde também a equipe como um todo. Então, é importante que a gente saiba que a psicologia do esporte é mais uma ciência e que ela deve estar junto, simultânea na preparação das outras faces da preparação esportiva. A técnica, a física, a nutricional, a da fisioterapia, todos caminham juntos. Atleta e ser humano em ação. Tá bom, pessoal? Essa é a primeira ideia sobre a psicologia do esporte no Brasil. Ela está crescendo. Eu tenho aí quase 30 anos de muita luta, de muita batalha, de muita pesquisa, de muita intervenção no esporte e percebo, sei que tem muita gente aqui da área da psicologia acompanhando a gente no Mais HP. É uma área extremamente próspera, que está crescendo, que está se desenvolvendo e muito aberta aos novos profissionais, porque eu falo para vocês, tem muita demanda, tem muitas equipes, são muitas as modalidades e, enfim, eu espero que a gente possa aí, nessa parceria, nesse percurso, trocar ideias sobre ansiedade e concentração, sobre motivação. Vamos falar um pouquinho mais sobre os objetivos da psicologia do esporte, para que ela serve, como que a gente atua, como é que se deve trabalhar, enfim, contribuir aí com o nosso cenário querido. Tá bom, pessoal? Deixo aqui um grande abraço para vocês e em breve, tamo junto. Valeu!